Bom, diante disso tudo, o que eu posso fazer para amenizar a ansiedade? A gente tem que fazer antes até de começar, eu falo. Mas, por exemplo, conversar. Eu sempre tenho chamado a atenção para uma coisa que é bem comum acontecer. Os jovens hoje em dia, eles não conversam com os pais. Eles são pessoas desconhecidas dentro dos próprios lares. E isso é muito preocupante. Porque a base de qualquer pessoa precisa ser a família. Ela tem que se encontrar naquele espaço para ela poder aprender a conversar sobre o que sente, sobre o que ela é, até em casa, para poder com as outras pessoas. Então, quando você se conhece, essa questão do autoconhecimento, quem eu sou, o que eu gosto, o que eu faço, como eu posso lidar com uma situação dentro da minha casa que me aflige, porque o que acontece é algo me machuca e eu não falo. Eu dou um exemplo muito simples, esse papel é meu e eu não gosto que você pegue ele, mas se eu não lhe falar que eu não gosto, você vai pegar ele todos os dias e todos os dias você vai me magoar. Então a gente precisa aprender a conversar, a falar do que a gente sente. E primeiro começa em casa, depois começa com algum amigo, com algum colega, ter foco no que você quer, tentar ocupar a mente, se agarrar a alguma religião, independente de que seja, mas que você consiga fortalecer a sua fé. Fazer uma caminhada, praticar um exercício físico é um dos maiores combates de uma crise de ansiedade. Quando chega alguém para mim, eu pergunto logo: você pratica algum exercício? Não. Comece amanhã a caminhar. Então eu digo, se for de manhã, eu digo, comece hoje a caminhar. Praticar algum exercício, o autoconhecimento, valorizar o momento de descanso, valorizar o momento que você está em casa. Eu não sei se você conhece a questão da higiene do sono. A higiene do sono é uma coisa nova agora, é uma das coisas que eu pratico e eu vou deixar aqui a dica para vocês também, porque vale a pena. Por exemplo, o que é a higiene do sono? Eu vou falar uma coisa simples, mas vocês podem estar pesquisando na internet que tem muitas dicas. Mas, por exemplo, o celular, o smartphone é uma coisa que hoje ocupa muito o nosso tempo. E a gente fica o tempo todo ali mexendo no telefone e fala assim: não, eu vou ficar mexendo no meu telefone para me dar sono. Não dá sono. Pelo contrário, vai tirar seu sono, a claridade vai incomodar. Né? Então, o que é que eu faço, Carol? Hoje, no meu telefone, ele não entra no meu quarto, porque o meu quarto é o meu lugar de descanso. Ele entra durante o dia, se eu estou fazendo alguma coisa, fica ali, mas à noite, para dormir, ele fica do lado de fora, no chão da porta, porque eu boto o despertador. E o meu quarto, a minha cama, é o meu lugar de descanso. Quando eu começo a fazer isso, o meu cérebro começa a entender que aquela hora é hora de dormir, que aquela hora é hora de descansar. Mas se eu estou deitada na minha cama e eu estou no meu telefone, eu não estou fazendo com que ele canse, eu estou fazendo com que ele trabalhe. Então, no caso, não basta só baixar o brilho do celular, botar aquele filtro que tira o azul, né? Que hoje tem alguns celulares que já estão vindo com esses aplicativos de tirar o tom azul, né? Deixar meio amarelado para diminuir. Não adianta só isso. Não. É bom afastar, se desligar, literalmente. Se desligar, usar o seu quarto como um momento de descanso. Principalmente quem tem problema de insônia. Aí assim, eu tenho problema de insônia. Tudo bem. E quando você acorda de madrugada, o que é que você faz? Não, eu fico no celular. Então sua insônia vai só se intensificar. Você normalmente não vai dormir naquele momento. Você vai fazer com que o seu cérebro fique acordado, fique trabalhando e aí vai mandar o sono embora. E eu costumo sempre falar em todos os meus momentos com os meus pacientes e onde eu tenho a oportunidade de falar em palestras, que a nossa mente, ela é muito poderosa, tanto para as coisas positivas quanto para as coisas negativas. E tudo depende do que a gente quer potencializar. Se eu quero potencializar o problema, a dificuldade, a ansiedade, o medo, a raiva, eu vou fazer com que isso cresça dentro de mim.
E aí fica muito mais difícil combater uma coisa que está forte. Porque quando eu penso e eu mentalizo, eu estou dando espaço para que aquilo se fortaleça. E a nossa mente, ela não pode nos controlar. Sim. Nós que devemos controlar ela. Controlar o que a gente sente, controlar o que a gente fala, controlar o que a gente faz. E hoje a maioria das pessoas, elas são controladas pelas mentes. E a maioria das mentes são negativas. Eu costumo até falar que desde pequeno nós somos treinados a sermos pessoas negativas. Se a gente for fazer uma análise, qual a mais palavra que o bebê escuta? A palavra que um bebê mais escuta é não. É não faça isso, não coloque na boca, aí não pode. A gente vem desde de pequeno ouvindo o não. Eu acho que as nossas crianças, elas precisam ouvir mais o sim. Ou não é o sim no sentido de deixar tudo de liberar, não. Eu sou contra isso. Mas a gente precisa tratar aquele não com mais amor, com mais paciência, até na forma da gente falar, para que a gente não tenha jovens e adultos ansiosos, depressivos e tão negativos. Porque tudo começa com a negatividade. E esse medo, às vezes, até assim, um exemplo. No trabalho, o patrão às vezes fala um pouco em tom mais alto, né? Isso. E a pessoa fica, por que eu estou tendo medo disso? E lembra que talvez a voz do pai no início ali, tudo né, está ligado foi forte, né? Alguma coisa que ele quebrou e naquele momento marcou. E diante do trabalho ali, que algo acontece parecido, volta tudo à tona, né? Aquele sentimento. Então, exatamente. Tudo da nossa vida adulta está ligado à infância. Outra das coisas que fazer para amenizar a crise é um exercício de respiração. A nossa respiração, ela controla muitos órgãos dentro da gente, consegue acalmar. E aí, se você me perguntar como eu posso fazer isso, Carol, nós precisamos usar as redes sociais a nosso favor. De uma forma positiva. Todo mundo tem acesso à rede social, todo mundo tem smartphone, mas fica na fofoca, no vídeo. E a rede social tem tanta coisa bacana para oferecer, tem tanta dica no YouTube, se você colocar, tanto exercício de respiração que você pode fazer, principalmente no momento da crise, daquele de pânico. Você consegue ali fazer um exercício de respiração rapidinho, 10 vezes, puxando o ar sempre pelo nariz e soltando pela boca. Você vai ver que no início a sua respiração vai começar um pouco acelerada. Mas aí quando chegar na 10ª já vai estar mais lenta. Aí faz isso 3 vezes, por exemplo. 3 de 10, igual a série de academia. Aquilo ali você já vai conseguir baixar o nível da sua crise de ansiedade. E uma das coisas que eu gosto de indicar, eu faço todos os dias, é a meditação. Sim. Hoje eu já faço uma meditação só, mas eu já tenho alguns anos praticando. Mas quem não consegue ou quem vai começar agora, eu também vou deixar essa dica para vocês, a meditação guiada. E onde vocês vão encontrar essa meditação guiada? É aqui mesmo no YouTube. Tem vários tipos de meditação. Tem meditação para ansiedade, meditação para quem brigou com um parceiro, meditação para quem vai fazer uma prova, para quem vai fazer uma entrevista de emprego. Tudo que você possa fazer dias antes para você se acalmando. E aí você consegue controlar o aparecimento daquela crise. Ou você também consegue controlar que ela nem apareça. Aí a gente tem a caminhada, a gente tem a meditação, a gente tem exercício de respiração, a gente tem a questão do controle do estresse. Por exemplo, se eu sei que naquele momento falar com o Diego, por exemplo, é meu namorado, a gente teve uma briga e eu sei que naquele momento eu estou de cabeça quente e ele também, mas eu insisto em conversar com ele, eu sei que eu vou ficar estressada. Então eu sei que a probabilidade daquela noite ou naquele momento eu ter uma crise de ansiedade vai ser maior. O estresse vai ser mais ainda, vai ser mais intenso. E também tem o uso de chás, Sim. Que é a fitoterapia, que é uma coisa que a gente tem de fácil acesso aqui na nossa cidade, na zona rural. Tem muitos chás que ajudam a controlar a ansiedade, como o chá de mongongu, que é o pioneiro nisso, o chá de camomila, da folha do maracujá, da folha da laranja, da cidreira. Então a gente tem muitas ferramentas de fácil acesso e a gente não faz. A gente quer o quê?
Ir lá no posto, procurar um médico para ele passar uma medicação que é um psicotrópico, uma medicação controlada que vai me causar dependência. Vai me fazer dormir naquela noite? Vai fazer você dormir. Mas se você não enfrentar o que lhe causa ansiedade, se você não enfrentar o seu problema, você vai passar a sua vida inteira tomando a medicação para dormir, para se tranquilizar, e o problema vai continuar existindo. Então, a melhor forma de resolver é o autoconhecimento, que muitas vezes a gente consegue ele sozinho ou através da terapia. Trata o que faz mal, trata o que causa ansiedade, e aí você vai continuar seguindo a sua vida sem precisar do uso de medicação. Se torna uma... Carol, mas você não apoia o uso de medicação? Eu apoio, eu sou uma das pessoas que se você precisar, eu vou lhe encaminhar, mas é se você precisar. Então eu faço isso raramente. Raramente eu encaminho alguém para uso de uma medicação psicótropa. Se você precisar, tudo bem, mas sem necessidade não. Era até meio que a próxima pergunta, de identificar um momento que nos faz ficar ansioso. Eu vi um vídeo de Padre Fábio de Mello que teve também, né, que é a questão da depressão, né? Ele falando que racionalizar, né, os sentimentos, identificar, dizer do porquê que eu estou sentindo isso, por que eu estou me comportando assim, por que ao chegar no trabalho ou ir para a escola, colocar isso na sua frente, tentar identificar e evitar que isso aconteça. Como eu posso fazer isso? Com que, pronto, eu tenho que fazer uma prova, eu tenho que entender que eu tenho que estar preparado, né? Eu não posso ter medo, o professor é assim, eu não sou muito bom em, por exemplo, a matéria de matemática, por exemplo, e aquela prova ali vai lhe causar uma consequência, né? De não se sentir capaz de conseguir ser cobrado em casa. Então, ir mentalizando isso ajuda a pessoa a enfrentar essa ansiedade, esse momento, ao invés de focar e achar que aquilo ali é só aquilo e pronto. Ajuda demais. Evita muita crise. Claro que você fica apreensivo, sim, mas ajuda. Como eu falei, tudo é questão do autoconhecimento. Quando você está num suporte bom, como assim, por que eu estou sentindo isso? Ou então, qual é o indício que eu tenho que esse meu pensamento é real? Sim. Que eu não sei matemática, que eu não vou conseguir. Se eu estudei, se eu estou entendendo do assunto. Claro que eu não vou ser bom em tudo, sim, sempre. Eu estudei, eu fui bem na aula, eu prestei atenção, eu estudei. E por que eu estou achando que eu não vou conseguir? Esse meu pensamento não é real, então eu não tenho por que estar aqui. E muitas vezes, Diego, tem gente que fala assim, Carol, eu não consigo controlar. Claro que consegue. O pensamento é seu. Ele só vem porque você permite que ele venha. Então, se você não permitir, se você bloquear ele, justamente do mesmo jeito que Padre Fábio falou, se você bloquear ele com essas indagações a você mesmo, você bloqueia dele vir. Então, reconhecer o que lhe causa ansiedade é um dos primeiros passos para você combatê-la. Como eu falei em relação à briga com o namorado, a briga com a mãe, com o pai, com qualquer desentendimento, que naquele momento eu não esteja preparada para lidar com aquilo, principalmente pelo WhatsApp. Hoje a gente usa muito o WhatsApp, as redes sociais. Não, eu tenho que resolver isso agora. Se eu não resolver, eu não sossego, né? As pessoas falam muito isso. O que é que acontece? Naquele momento eu estou de cabeça quente, a outra pessoa também. Não vai ser um bom momento para ter um diálogo. Às vezes no WhatsApp ou em alguma outra rede social, eu falo de uma forma e você entende de outra. E aquilo pode causar um problema maior. Você pode falar algo que eu não gosto. Naquele momento eu estou sensível e aí a minha crise vai aparecer. Porque ela justamente aparece quando a gente está mal, quando a gente está triste. Quando nossos pensamentos estão nos dominando, estão sendo negativos. Aí vem a sensação de impotência. Eu não vou conseguir, eu não vou suportar, eu tô com medo, eu tô com pânico, e aí a gente deixa que a ansiedade nos domine. Antes de enfrentar, né? Antes de saber, antes de ver além, você já fica imaginando e colocando coisas na cabeça. Tem gente que fala muito assim, Carol, nada vai acontecer, eu fico pensando, e se acontecer? Sim.
E se isso for assim, então fica o pensamento muito acelerado e a gente pode combater isso. Como? Como, Carol? Ocupando a mente. Se você está pensando naquele momento muito aqui, normalmente você está desocupada. Ocupando a mente, por isso que a gente fala da caminhada, ler um livro, conversar com um amigo. Aí vai ter gente que vai dizer, eu não confio em ninguém. Eu não confio em ninguém. Confia, vai ter alguém que por mais que você não confie 100%, mas você vai ter mais afinidade. E talvez naquele momento, se você não tem uma psicóloga acessível para você, você pode ter uma amiga. Aquela amiga, ela pode lhe orientar ou pode só lhe ouvir. Mas naquele momento você vai conseguir colocar para fora o que você está sentindo e eu lhe garanto que diminui 50% da tensão. Porque muitas vezes as pessoas chegam no consultório e sentam, eu não falo nada. Boa tarde, eu queria trouxe aqui, por exemplo. A pessoa começa a fala e se levanta. Pois tá bom, eu já vou, obrigada, eu estou ótimo. Resolve. Naquele momento ela tinha necessidade só de ser ouvida e serviu. Mas tem gente que precisa de mais de mim, precisa que eu oriente, que eu busque, que eu puxe, que fica mais calada e eu faço muito mais perguntas porque eu sinto que está calada, está retraída. Mas tem pessoas que querem só falar. Então talvez naquele momento aquele seu amigo queira só falar e você vai ter a função de só ouvir. Gostou desse vídeo? Então continua aqui no canal Essência de Fé e assista aos próximos vídeos com o tema ansiedade. E sim, não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. E também não esqueça de clicar aí em gostei, viu? E comente, deixe um comentário aí embaixo se você ficou com alguma dúvida. E até mais nos próximos vídeos.